Voltar ao vivo agora com o Ivan Lemos, para que ele continua lá em União dos Palmares para trazer informações, porque o motorista, o Luciano de Queiroz Araújo, conhecido como Mão Cheia, já está sendo velado nesse momento, não é isso? Então aí estão os parentes se despedindo nesse momento tão difícil, né, Ivan? Exatamente, Wilson. Esse velório começou por volta das 11 horas da manhã. A gente esteve aqui logo no início desse velório. Está acontecendo aqui na casa do Luciano que era motorista do ônibus. Neste momento tem parentes, né, amigos ali nesse local onde acontece o velório. O corpo do Luciano, que foi o primeiro a começar a ser velado aqui em União dos Palmares, das 18 vítimas que acabaram não resistindo a essa tragédia. E aí a gente chegou aqui, assim que a gente chegou, a dona Maria das Graças, a esposa dele, ela recebeu a nossa equipe, mesmo consternada, mesmo muito abalada, ela recebeu a nossa equipe e conversou com a nossa equipe, desabafou com a nossa equipe, comigo, com o cinegrafista Vasney Soares. Ela disse que o Luciano não queria sair para trabalhar nesse ônibus em que sofreu o acidente no domingo à tarde. Segundo ela, esse ônibus tinha apresentado problema na terça-feira, a mangueira do freio já havia estourado na terça-feira. E aí ele não queria trabalhar nesse ônibus nesse dia. Ele chegou a se despedir dela, disse que a amava muito ontem e que não queria perdê-la. Mas o resultado foi esse, foi ela quem perdeu o Luciano para essa tragédia. Vamos ouvir o primeiro trecho dessa entrevista que eu fiz com a Maria das Graças Cruz, viúva do Luciano Queiroz. Acompanhe. Ele tinha saído para trabalhar. Só que antes dele sair, ele falou para mim que aquele ônibus que ele ia viajar, nesse dia, ele não ia subir. E eu falei para ele, não vai, esposo. Aí ele disse, mas é meu trabalho, eu preciso botar o pão de cada dia em casa para vocês. E aonde chegou a vida dele? Nesse caixão, e não só dele, como de muitas famílias. E eu ia nesse ônibus, eu e minha filha. Nós desistimos na última hora. Era Deus preparando para nós não ir, porque hoje podia estar eu e a minha filha aí também. Mas Deus, Ele livrou eu e minha filha e levou o pai de família, que era um marido maravilhoso, um pai bom, um homem que todo mundo gostava dele aqui na cidade. Pouco tempo que nós moramos aqui, porque nós morávamos em Maceió. E ele era conhecido por Mão Cheia, todo mundo gostava do Mão Cheia, onde ele passava. E ele era um bom esposo, um bom marido, não tenho nada de reclamar do meu marido, a única coisa que eu vou levar é só a lembrança, hoje isso vai ficar para mim. Estava começando a vida agora, com 47 anos, que ele completou mês passado, dia 9. E hoje foi embora, por causa de quê? De indigência, de trabalho, de ônibus que não faz as coisas que é certa. Mas a gente que tem o transporte, nós temos que revisar e olhar se realmente aquele ônibus tem condições de chegar naquele lugar que nós vamos. Ele trabalhava para a prefeitura e o ônibus era terceirizado, era isso? Ele trabalhava terceirizado, mas o ônibus trabalhava na prefeitura. Qual o problema que ele chegou a relatar do ônibus? A senhora chegou a prestar atenção? Qual o problema que ele dizia que o ônibus tinha? De quebrava, mangueira quebrada. O homem sempre estava quebrado, sempre estava quebrando, sempre levava o rapaz à oficina. A gente viu aí a esposa, a dona Maria da Graça, contando que o ônibus sempre tinha problema e ela foi além. Ela disse que esse terreno para onde o ônibus despencou, ele pertence ao Luciano. Ele era do Luciano e ele tinha ido lá fazer uma capina, né, dias antes para limpar esse terreno. O acidente aconteceu e o ônibus caiu exatamente no terreno que pertence ao Luciano, local onde ele morreu. A dona Maria das Graças continuou contando também a história para a gente e nos mostrou um áudio. O áudio em que o Luciano conta para ela na terça-feira que o ônibus estava na oficina com problema na mangueira. Vamos ver a segunda parte. E tanto aqui que tem os áudios, nas horas que eles quebravam as mangueiras, estava tudo aqui. Que ele, terça-feira, um desses ônibus que ele trabalhou, chegou a quebrar essa mesma mangueira que aconteceu o acidente na Serra da Barriga ontem. Que Deus é tão fiel na minha vida que ele fez eu olhar um áudio que ele deixou aqui de terça-feira. E se esse ônibus foi para a Serra com um carro que quebrou terça-feira e essa mangueira não deveria ter consertado ou só fizeram um arranjo?
Não deveria ter ido, né? Ou não deveria ter ido o ônibus, ter deixado o ônibus, né? Porque o que ele trabalha mesmo está numa oficina. Tá, amor, o carro quebrou, pocou a mangueira, aí só já tava reteando, cheguei agora. Será que essa mangueira foi consertada? Você ouviu aí o áudio que o Luciano mandou para a Dona Maria da Graça na terça-feira, falando da mangueira de freio que estava com problema na terça-feira da semana passada. O acidente aconteceu ontem e a suspeita é exatamente que isso tenha acontecido porque um dos passageiros que conseguiu sair, né, com a porta aberta, foi o único que conseguiu sair com a porta aberta, a gente mostrou numa entrada ao vivo há pouco, ele relata exatamente essa situação, que o motorista diz que a mangueira de freio tinha dado problema. E aí o que fica é isso aqui, é o velório do motorista que estava nesse ônibus, em que a perícia e a polícia vão investigar as causas, mas ao que tudo indica, havia um problema, a perícia esteve no local, havia um problema. Esse ônibus voltou de ré na Serra da Barriga e caiu nessa ribanceira com até agora 18 pessoas mortas. Eu volto com você, Wilson.